Oi, está começando o 83º episódio do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. 2 vezes por mês, a gente conversa aqui com autores críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. Além de ser uma celebração coletiva à poesia, eu acho que isso é uma das coisas mais especiais, eu acho, com os movimentos de poesia falada, que é uma celebração da alegria. Mesmo quando você tem temas muito de compartilhador, não deixa de ser um espaço coletivo. Bom, essa voz é da Luísa Romão. Ela é vencedora do Prêmio Jabuti de Livro do Ano de 2022, um prêmio que foi muito merecido. A Luísa Romão é poeta, atriz e também um dos grandes nomes do slam nacional. O slam é o spoken word, a poesia falada. Para quem não conhece, o slam é uma espécie de competição de poesia falada. Esse é um fenômeno que cresceu nas periferias brasileiras. De todas as grandes cidades, você tem um grupo forte de slam fazendo as competições todos os fins de semana. E hoje em dia estão até nos festivais literários. Na própria Feira do Livro, que é o nosso festival aqui da 451, no ano passado, foi aberta por um slam comandado pela Roberta Estrela Dalva. No ano passado, a Luísa ganhou também o principal prêmio literário do país, o mais tradicional, que é o Jabuti, de melhor livro do ano, com Também Guardamos Pedras Aqui, um livro que saiu pela editora Nós em 2021. Nesse livro, ela cria um diálogo direto com a Ilíada, que é considerada a narrativa que inaugura a literatura ocidental. Os poemas seguem o ponto de vista de personagens da epopeia grega, mas tem uma visão um pouco diferente da do Homero. Em 2022, ela também lançou Nadine, pela editora Quelônio, que conta em poemas o feminicídio da personagem título. A Luísa Romão foi entrevistada pela Paula Carvalho, que você já conhece de outros carnavais aqui do podcast. A gente também vai ouvir, ao longo desse episódio, a Luísa lendo os poemas Ifigênia, Ilíone e Andrômaca, de Também Guardamos Pedras Aqui, esse livro da editora Nós, que inspirou o curta-metragem homônimo de 2021, dirigido pelo Eugênio Lima. Então a gente agradece a Luísa Romão por ceder esse material pra gente e vamos lá ouvir a conversa da Paula Carvalho com a Luísa Romão. Obrigada, então, Luísa, por estar aqui com a gente. Muito feliz de conversar com você agora, premiadíssima aí, com Também Guardamos Pedras Aqui. E só queria saber, primeiro, você está em Madrid, né? Isso, eu estou falando hoje aqui da Espanha. Eu vim faz um tempinho para estudar interpretação para câmera. Eu sou atriz de formação e de desejo muito, e a linguagem audiovisual sempre me interessou bastante. E eu sentia que é algo que eu estava muito a fim de pesquisar com um pouco mais de tempo e calma. E eu vim para fazer uma formação de 6 meses focada em interpretação para cinema. Ai, que legal. Bom, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, mas antes a gente vai conversar um pouco sobre esse belo livro que ganhou o Jabuti de Livro do Ano, foi finalista do Oceanos. Também Guardamos Pedras Aqui. E que feito, né, Luísa, ganhar também o Jabuti, assim, enfim. Eu li o livro antes de ganhar o Jabuti, já fiquei impressionada, né? Então, queria saber como é que foi ganhar. Não sei se você ficou surpresa, se você estava esperando. Eu definitivamente não estava esperando. Ainda estou surpresa, assim, tem momentos que eu paro e lembro e me dá um espanto, assim, sabe? De ainda não cair direito a ficha, porque é um prêmio que é isso, é um prêmio muito importante dentro da literatura brasileira, e eu acho que eu ainda sou muito nova, sabe? Tem algo que eu acho que eu ainda me espanto com o lugar onde o livro, onde os poemas, onde esse projeto poético chegou, assim. E ao mesmo tempo muito feliz, né, de ver o Jabuti se abrindo, assim, para uma poética que está muito entrelaçada também com a performance, com os movimentos de poesia falada. Por mais que estejam já no suporte do livro, propõe outros diálogos também artísticos. Vamos contar um pouquinho aqui para quem não conhece ainda o livro, né? É uma coletânea de poemas completamente baseado na Ilíada do Homero, né? Então, se você pudesse explicar um pouquinho como é que você chegou nesse formato, e depois a gente vai falando aí sobre relação com Homero e, enfim, acho que tem muita coisa para se falar sobre esse livro. Bom, o Pedras, ele é um projeto de revisitar a Ilíada. E eu acho que ele surge como uma primeira inquietação
em 2016, 2017, quando eu estava lendo a Ilíada pela primeira vez. E eu lembro, Paulo, assim, dessa sensação de horror que eu fiquei lendo. É um livro que é muito violento, que é um poema de fato que relata um massacre de um povo. E eu lembro desse espanto que eu fiquei, assim, de gente, é sério que esse é o poema que funda a literatura ocidental, sabe? É essa a pedra primordial de toda uma tradição poética que é erigida na Grécia Antiga, que vai fundamentar as bases de uma literatura europeia e que chegam nas Américas como um modelo a ser seguido pelo pensamento colonial, eurocêntrico e tudo mais. A literatura ocidental começou com uma guerra. Não. A neblina das grandes cidades faz tanto tempo que talvez ouço quase... A literatura ocidental começou com um massacre. Isso. Você respira como quem veleja Ifigênia. O livro permanece aberto, vê? É minha vez de contar a história. Esse pacto. Só sobraram rios e pedras sobre o asfalto esse nevoeiro. Hoje chamam de santuário. O sêmen sobre os lábios secos antes da primeira letra, antes do primeiro grifo, alguém já implorava misericórdia. Estou pronta. A canção. Também as crianças precisam dormir. Então eu lembro que nessa primeira leitura eu fiquei muito assim inquieta. Não cheguei a escrever muita coisa nesse primeiro momento. Eu lembro de escrever umas ideias soltas, um pouco comentando alguns personagens, pensando o que dessa narrativa permanece nos dias de hoje. Essa questão da morte, da violação dos direitos humanos, de infligir dor ao outro. Isso eu lembro de ler e falar, gente, não fazia ideia que era possível a gente ter tanto verbo de morte num livro só. Assim. Falei, um dia eu volto para essa ideia, para essa inquietação. E aí, em 2019, eu falei, e aquele projeto? Será que eu volto para ele, assim, né, já com um distanciamento temporal? E eu comecei a participar da Toca, que é um grupo de escrita criativa do Marcelino Freire. Inclusive, eu sempre gosto de agradecer muito, que de certa forma aparece em outros textos. E aí eu vou para a Grécia, início de 2020, e de fato foi uma viagem de pesquisa que me abriu muitos horizontes, visitar alguns museus de ecologia, visitar as ruínas dos santuários. Isso é muito louco, né? Porque Troia, na verdade, fica na Turquia. E eu nunca estive em Troia. Inclusive, o poema de Andrômaca fala isso, né? Eu não conheci Troia. O que eu conheci foram as ruínas dos vencedores. E também essa ideia de uma Grécia que é fundada depois muito a partir de uma visão germânica, alemã, sobre o que foi a Grécia Antiga. Então, trabalhar com essa história e com esses monumentos, e aí eu volto para o Brasil já com quase todo o livro escrito, já com essa ideia de realmente assumir que cada poema é para uma personagem. Tem poemas que são de confronto com uma personagem, tem poemas que são de diálogo com uma personagem, tem poemas que é a personagem falando. Eu vou brincando com essa voz dessa eu lírica, dessa narradora. Nesse meio do caminho, eu também sempre gosto de falar muito da importância de algumas leituras. Christa Wolff, principalmente, que é uma crítica e romancista maravilhosa, que tem uma revisão da Guerra de Troia a partir da Cassandra, principalmente. Ela tem uma novela que relê a guerra a partir dessa sacerdotisa, né? E também Pierre Verneuil, Alberto Mangel, enfim. O Achille também, eu acho que o conceito dele de necropolítica é um conceito que eu vou manejando durante o livro de uma forma mais teórica, espirra. E aí eu chego nessa versão final, e aí a gente começa o processo de edição e publicação do livro. A Christa Wolff, inclusive, é uma epígrafe do seu livro, né, da Cassandra, que eu acho que é uma das personagens mais trágicas mesmo da Ilíada, que é a que faz os vaticínios, né, profetiza que ninguém acredita, tem as visões, mas ninguém vai acreditar no que ela diz. É a tragédia anunciada, né, a Cassandra. E eu escrevo o poema para Cassandra, foi um dos primeiros que eu escrevi também. E tinha algo que era a gente anunciando, olha, gente, se esse genocida foi eleito,
vai acontecer uma tragédia em termos políticos, econômicos, de direitos humanos, de precariedade da vida. É o que vemos nos Yanomami agora, Exatamente, né, e continua também, assim, né? Porque de fato a devastação que foi produzida nesses 4 anos, a gente ainda está contando os copos e ainda tendo um pouco da dimensão do que foi a destruição desse país nesses 4 anos. E o Mangue também faz essa análise da Cassandra como essa pessoa que fala, olha, gente, vai acontecer. E mesmo assim, o Brasil elegeu esse governo e a gente teve a devastação que a gente teve em 4 anos. Então, a Cassandra, para mim, tinha essa imagem assim, muito forte, né? De que anunciar a desgraça não é o mesmo que remediá-la. Aí eu acho que o ato trágico dela, assim, né? Nessa tentativa de, através da razão, de mostrar relatórios do IBAMA, mostrar fotografia, mesmo assim eles vão continuar palitando os dedos do pé e eles vão se lambuzar, ela falando tá podre, tá podre, tá podre, tá podre, e ainda assim esses fatos antes nunca mais voltam a acontecer. Todos os seus poemas, na verdade, eles são releituras, de alguma forma, mais atuais, né? Acho que até a gente pode falar tá meio na moda agora, falar, mas é uma leitura decolonial, né? Você voltar para esses clássicos com outro olhar, com um olhar mais de desconstrução desses mitos mesmo. Que nem você falou, é o livro que funda a chamada literatura ocidental. E Troia não está na Grécia, está na Turquia, que hoje está no chamado Oriente, né? E eu fui para Troia, eu visitei Troia. E não tem nada lá, assim, não tem absolutamente nada, né? São várias Troias, aqueles conjuntos arqueológicos, assim, aqueles buracos que os arqueólogos fazem, mas absolutamente não tem nada. E aí, na própria cidade, eles construíram, assim, um cavalo bem fake de Troia, assim, bem de cara de parque de diversão. Sei lá, num pierzinho, aí dá pra tomar sorvete, tirar foto com o cavalo, enfim. O genocídio também vira um turismo, né? Bizarro. A celebração do cavalo que destruiu tudo, assim, né, gente? Gente. E isso de não ter lugar, eu acho que também é uma das formas dessa violência se perpetuar, né? Porque a gente não tem a memória. Você tem essa espetacularização estranha que o capital acaba operando nesses sítios, como também você tem aí um desaparecimento de quem poderia narrar essa história, da língua da qual poderia ser narrada essa história. Na Cassandra da Cristaluf, ela fala isso. Agora eu vou enunciar em troiano, por mais que essa língua não vá mais ser falada. E isso pensando na gente como país, isso passa por essa experiência colonial há séculos, o desaparecimento dos corpos é um dado terrível também de apagamento de arquivos, de memórias, né? Que está em um dos seus poemas aqui também, né? Falando sobre os mortos da ditadura, em um dos poemas. Foi o primeiro poema que eu escrevi, esse. Foi pro Homero, assim. Isso, do Homero. Que tinha, eu acho que é o poema, junto com o da Andrômaca, que, de certa forma, traz de forma mais para a superfície do texto, de forma um pouco mais explícita, esse projeto que eu estou tentando realizar durante o livro. Bom, você falou, né? A literatura ocidental fundada nesse livro hiperviolento, e a violência também é um tema que perpassa o seu próprio trabalho. O Nadine, pelo menos, que foi o seu último livro, também é sobre um feminicídio. Você está relendo aqui o extermínio de um povo, e você vai trazendo também essa atualidade dessa violência que continua, ou então está cada vez pior, enfim, para determinados grupos. Então, como é que é tratar esse tema da violência em forma de poesia? Depois a gente pode falar mais da Nadine, mais pra frente também, que eu gosto muito desse livro. Eu acho que tem 2 gestos meus, assim, em geral. Tanto no Sangria, quanto no Pedras, quanto no Nadine, tem um gesto que é de pensar essas tradições, um pouco formal, assim. O Sangria tem um pouco a coisa de pensar a história brasileira, então tem um dado meio historicizante, não sei, assim, de pensar historicamente algumas coisas, quanto de pensar forma. Então, no caso do Nadine, eu vou ler criticamente o gênero policial, nessa tipo de narrativa detetivesca, e no Pedras, esse retorno para uma epopeia, né, assim, para uma poesia épica mais antiga. E acho que a questão da violência é algo que volta muito para mim, assim. E pensar como narrar a violência sem que essa narração, essa representação seja uma segunda violência. Eu acho que eticamente é uma das minhas maiores inquietações. E acho que depende também de tema para tema e de projeto para projeto. Isso também é uma questão que
passou muito pelo meu grupo de teatro quando a gente encenou agora Garotas Mortas, participo da coletiva Palavreria. É da Salva Amada, né? A gente tem uma pesquisa de pensar aí as indicações entre teatro, performance, literatura, vídeo, e a gente adaptou o livro da Selva, que é um livro que também fala assim, sobre feminicídio. Ela analisa jornalisticamente, investiga mais até do que analisar, né? Investiga 3 feminicídios que tinham ocorrido na Argentina na década de 80. E a gente pensava isso, como tratar dessa violência, por exemplo, de gênero, sem cair numa dramatização catártica, num melodrama, não cair num discurso jornalístico super distanciado, assim, que destitui também de gravidade, que banaliza, sem cair num sensacionalismo midiático, sem reiterar também um discurso punitivista, mas também sem amenizar a gravidade do tema. Eu acho que, de fato, é uma grande inquietação. Assim, eu acho que, de projeto para projeto, eu fui tentando, de algumas formas, colocar também essa inquietação, muitas vezes, como tema do livro, né? No caso do Pedras em específico, eu tentei trazer uma linguagem, enquanto sintaxe, que é uma linguagem muito quebrada. A gente tem poemas que, entre uma imagem e outra imagem, você não tem um encadeamento tão óbvio. Você não tem um encadeamento. Muitas vezes eu sobreponho imagens com uma sintaxe estranha, porque eu tinha esse desejo de, ao mesmo tempo que o leitor entra nessa ideia dessa Troia ontem e hoje, também você tem um gesto que te põe para fora. Então tem um leitor, uma leitora, um leitor que está nesse movimento de entrar e sair. E acho que através dessas imagens que confundem passado e presente, umas inversões sintáxicas, por exemplo, da Ifigênia faz tanto tempo, talvez ouço, quase não. A literatura, eu brinco de sobrepor essas vozes de uma forma... Dentro do verso, às vezes você fica confuso, confusa, confuse, né? E que, para mim, também remete um pouco a essa imagem de uma muralha, onde as pedras vão sendo sobrepostas a depender do tamanho das pedras. Então, eu tinha um pouco essa imagem, sabe? Que sobra um pedaço de muralha e metade de uma torre. Então, de também pensar essa arquitetura da ruína dentro da forma do poema. E também, que eu li sobre Ilíada, tal, também muito era essa presença dos deuses dentro, né, da tragédia, porque a culpa é dos deuses, no fundo ali, eles também estão guerreando e tal, e você coloca 2 deuses. O Zeus, que é um poema curto, mas muito sintético e forte, que fala de estupro, e a Atenas, que eu gosto muito do começo também, que fala, tinha que ser uma de nós a mais loba, que é a deusa da guerra, que vai criar também toda uma situação ali. Por que você escolheu esses 2 deuses para trazer, né? Porque tem vários outros ali no poema do Homero. Eu acho que a primeira coisa foi que uma das minhas maiores indignações quando eu li lá atrás a Ilíada foi isso. Era tipo, gente, se esse bando de deuses aí, essa porraiada de gente do Olimpo não tivesse interferido, os troianos iam ganhar. Eu fiquei, tipo, muito indignada. Eu fiquei, tipo, muito puta. Não foi pouco, assim. Eu sou super no time dos troianos, né? E eu falava, gente, é óbvio, porque Zeus tem um momento da guerra que ele fala assim, tá todo mundo interferindo demais, então agora ninguém pode interferir na guerra. E aí os troianos começam a ganhar aquela coisa toda, entende? E aí a Hera vai e meio que dá um calmante para Zeus, ele dorme, e aí ela e Atenas vão interferir, ou seja, é jogo sujo pra caralho, assim, sabe? Tipo, se fosse fair play... Não tem fair play. Não tem fair play, assim. Eu fiquei puta com isso. Então, assim, se fosse realmente uma guerra só entre o nível de gregos e troianos, era pros troianos terem ganhado essa parada. Era dos troianos a guerra. Isso é tão indiscutível quanto a beleza dos teus olhos, Ilíone. Era dos troianos a guerra. Isso é tão indiscutível quanto a aspereza de um obelisco em pleno viaduto Costa e Silva. Era dos troianos a guerra. Mas os deuses eram gregos, e também o poeta, e alguns troianos. Eles ganham porque Atena e Hera, fazendo um jogo muito desleal, elas voltam a interferir. Então acho que tem isso, assim. Começa que minha inquietação com os deuses aí nessa parada foi essa. Começa assim, dessa indignação com o fair play. Inclusive a coisa do cavalo, retomando o que a gente tinha falado,
é outra, tipo, não é fair play, sabe? Como assim eles ganharam por causa de um cavalo? Pô, gente, assim, é desonesto, sabe? Não dá. Não dá. E aí, Zeus tem essa coisa de que é um deus violador, e que é o grande senhor ali do Olimpo, da parada toda. Isso foi muito curioso. Eu tenho começado a desenvolver agora uma performance com esse poema, que é, bom, primeiro, no vídeo poema ele aparece como um picho na cidade. Eu sempre pensei nesse poema como palavra escrita na cidade, então que é um poema que eu acho que eu nunca falei ele, que eu acho que ele tem um lance escrito. Olha só, eu, uma poeta da oralidade, que pensa alguns poemas escritos, mas ele, para mim, ele é um poema que vem como um picho, ele vem como um lambe-lambe, ele vem como uma interferência na cidade. E agora eu apresentei na Universidade de Zurique, na Suíça, e lá na entrada da universidade, isso, né, na universidade que, sei lá, Einstein, acho que foi, ou seja, nesses lugares dos saberes super racionais e tal, tinha lá uma puta estátua de Zeus. E aí eu faço um dos poemas para essa estátua. E eu tenho pensado nisso, assim, também de como agora, meu desejo, estou abrindo aqui minha cabeça para vocês ao vivo no podcast, mas eu tenho esse desejo de começar a fazer umas plaquinhas com esse poema e interferir em várias estátuas de Zeus que estão por aí, por várias partes, como esse deus da força, esse deus do trovão, da supremacia, do patriarcado, da virilidade, enfim, emulando todos esses conceitos. Então, o poema de Zeus tem isso. E o da Atenas é muito curioso, porque ela é filha só do pai. Atenas não tem mãe, ela nasce da coxa do pai. E, para mim, ela emula um montão essa ideia de uma mulher universal. E também, de certa forma, no poema dela eu tento pensar também algumas capturas de um feminismo neoliberal, branco, eurocêntrico, essencialista, biológico e tudo mais. Porque ela é uma das que vai jogar o jogo do patriarcado. E isso na Oresteia é muito explícito. Oresteia é uma trilogia, a única trilogia que chega inteira pra gente, é a trilogia que começa com a morte do Agamenon, por Clitemnestra, que a Crista Uffi vai falar que é a primeira feminista da literatura ocidental. Eu super sou do time da Clitemnestra também. Ela mata Agamenon, e aí a última da trilogia é o julgamento do Orestes, que mata a mãe. E aí, de um lado, você tem a defesa da Clitemnestra pelas Eríneas, que são essas fúrias, e elas estão ali representando uma forma de organização mais matriarcal, antiga, com outros vínculos. E do outro lado, você tem no julgamento, defendendo Orestes, Atenas. E ali você tem, muita gente analisa essa última peça da Oresteia como o surgimento do direito moderno. E a mãe, gente, a Clitemnestra mata o marido porque, primeiro, ele vai para a guerra, assim, ele é um tirano, né? Ele é o Trump, ele é essa figura horrível, assim, um déspota. Ela fica como chefe de Estado, ela vai se casar com um amante, ou seja, assim, ela é uma puta estadista, e o cara matou a filha dela para ganhar a guerra, sabe? E Orestes... A filha dela é Ifigênia, né? Ifigênia, exatamente. Que começa, né, o sacrifício que faz, né, para eles poderem ganhar a guerra, né? Exatamente, assim. Então a gente está falando de fato de um déspota, que ainda volta depois com Cassandra como escrava sexual dele na carruagem, entrando em cenas. E aí, voltando lá para a Odisseia. E aí você tem a Atenas defendendo essa lógica do Orestes, que é da morte de Clitemnestra, entendeu? Que é de uma noção de democracia, de direito, que vai atravessar séculos e chega também nesse patriarcado moderno que vai chegar nas Américas. Então, a Atenas, eu acho que emula essa inteligência patriarcal e ela também faz a gente repensar um pouco certos identitarismos de gênero que partem de um pressuposto ou biologizante ou essencialista, a meu ver. Eu acho que ela também, através da figura da Atenas, pensando nessa perspectiva crítica, dá para a gente repensar um pouco a categoria de mulher como uma categoria essencial, universal, uma categoria que não está atravessada por todos os outros fatores de raça, sexualidade, localidade, por aí vai, classe. Então, o meu poema dela é esse poema da captura do feminismo neoliberal, eu acho, assim, a minha pira com isso. E é interessante ainda porque Atenas, ela permanece virgem o tempo inteiro, né? Então ela também não é uma mãe.
Ela não tem aquela coisa de cuidar dos filhos, de ter o trabalho reprodutivo. Não, ela é uma mulher para a vida pública, não para a vida doméstica, para a vida privada, que é de alguma forma o que a Clitemnestra é mãe e estadista, de alguma forma. E tem a mãe aqui também, que é a Écuba, que é um poema bem bonito do seu livro, que também é uma personagem que às vezes é meio deixada de lado e de alguma forma, né, pelo menos na releitura que você faz, é definida pelos filhos, definida por ser mãe. E meus filhos estão aqui ou sendo mortos, ou matando, ou enfim, acontecendo várias coisas. E a vida dela é os filhos. É um bom contraste com Atenas, assim. E tem também Tétis, que também é uma outra figura que, nessa lógica patriarcal da mãe, acaba sendo uma mãe ideal. É uma das poucas mulheres que aparecem do lado dos gregos. Rola isso, porque você não tem mulheres no Homero do lado dos gregos nos acampamentos. Você tem as mulheres de Troia, Andrômaca, que aparece muito rápido, assim, Écuba, e as mulheres que viram despojos de guerra, né? A Briseida e tudo mais. E a Tétis é uma figura que a gente não lembra dela. Ela é mãe de Aquiles e ele convoca ela quando ele briga com Agamenon. E aí Aquiles sai da guerra durante um tempo. E aí ela vai fazer toda uma peripécia ali para conseguir... Ela vai falar com Zeus e ela fica ali a defender Aquiles da galera lá do Olimpo. Então, para mim também, eu acho curioso como que vai ser uma dessas figuras que vai ser emulada nessa narrativa, assim. E aí eu dialogo um pouquinho com a canção popular brasileira contemporânea também, e essa ideia de que todo homem precisa de uma mãe, pensando também o que isso implica enquanto representações de gênero. Pra quem não sabe, Tétis foi lá e colocou o Aquiles numa água, né, que tornava ele invencível, tal menos no calcanhar, então ele só conseguiria ser morto pelo calcanhar. Bom, agora a gente vai fazer um intervalo rapidinho e logo em seguida vai voltar com a conversa com a Luísa Romão. Ministério da Cultura e Museu de Arte Moderna de São Paulo apresentam Ianelli 100 anos, o artista é essencial. Com curadoria de Denise Matar, a exposição celebra o centenário do artista e apresenta um panorama de sua extensa obra, com pinturas e esculturas produzidas em diferentes fases de sua carreira. Lei de Incentivo à Cultura, patrocínio Bradesco e EMS. Realização MAN, Ministério da Cultura. Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Bom, e já que estamos em março, que é o mês internacional da mulher, a gente aqui na 451 preparou uma série de textos de grandes autoras sobre grandes autoras, celebrando a literatura das mulheres. E na capa da revista, a gente publicou um ensaio inédito da Chimamanda Ngozi Adichie. Sim, a grande escritora nigeriana escreveu na 451 de março sobre a liberdade de expressão e as ameaças à literatura nos dias de hoje. A revista publica esse texto com exclusividade, numa edição que vale a pena ter na sua casa. E se você fizer uma assinatura agora mesmo, até o dia 31 de março, recebe a revista na sua casa com o texto da Chimamanda, pagando os preços de 2022. Pois é, chegou a hora da gente reajustar os preços aqui na 451, isso vai acontecer em abril, mas como sempre, a gente está te avisando com antecedência para você fazer desde já o seu plano de assinatura. Vai lá no 451.com.br, escolhe qual plano combina mais com você e faz a sua assinatura. Assim você ainda entra para o nosso clube de benefícios, que dá descontos de até 40% em livros nas editoras mais legais do Brasil. 451.com.br. Bom, e antes de retomar a conversa com a Luísa Romão, eu queria convidar você a responder um questionário que a gente preparou aqui sobre o 451 MHz. A gente quer saber qual que é a sua opinião sobre o podcast, quais assuntos ou quais autores você gostaria de ouvir aqui no podcast da revista 451. O link está na descrição do episódio, aí no seu tocador. É só clicar e responder. E agora, então, a gente vai para a segunda parte da conversa com a grande Luísa Romão. Eu queria também falar um pouco dessa outra personagem que eu nem gosto muito, assim, mas ninguém leva ela muito a sério, que é a Helena, né? Que é essa mulher, colocam a culpa nela pela Guerra de Troia. E com Menelau e Paris. E na verdade vem antes, né? Porque Paris tem aquela aposta entre as três deusas pra saber quem que Paris vai querer, enfim. Então é tudo culpa dos deuses mesmo. Eu concordo muito com você, Luísa. E aí colocaram em outra mulher o bode expiatório
Como é que você lê no seu poema a Helena? O poema da Helena, ele é um dos mais fragmentados. Eu acho que a gente estava pensando dessa questão da representação que eu falava das cidades, na verdade são 5 poemas curtos, e ele dialoga muito com o poema para Paris, que é um poema que fala isso, né? Um homem que escolhe o amor não pode ser perdoado. Eu acho que tem algo aí de uma outra masculinidade, que é a masculinidade do Paris, assim, né? O cara que vai escolher o amor, a beleza, que vai escolher Afrodite, e por isso, meu Deus do céu, o povo dele vai ser devastado, assim. Onde já se viu você querer o amor e não o poder, a inteligência, e que sei lá o que era. Que tá no seu poema também do Paris, esse lado, né? Quero que era e Atenas prometia. E Helena, se a gente analisar de uma forma materialista a Guerra de Troia, o que estava ali em jogo era, de fato, um acordo comercial. Porque Troia, a gente está num lugar de passagem que permitiria o comércio entre a África, a Ásia e a Europa, via Mediterrâneo, e Troia era esse entreposto comercial. Então, assim, pensando nas guerras também hoje, muitas vezes que tenta-se dar alguma outra justificativa, quando na verdade a gente sabe que o que está em interesse ali são acordos comerciais, é o fluxo de mercadoria, é o extrativismo, é porque em tal país você tem uma reserva de sei lá qual mineral, de produto, então você dá uma justificativa para invadir e pilhar esse território, esse povo. Foi um dos primeiros versos que eu escrevi também para Helena, que é porque eles ataquem é o que menos importa, ou seja, o que depois vai ser veiculado como a motivação dessa guerra, em geral, é de fato uma superfície, é muito mais retórico do que a motivação real. E tem uma série de historiadores ou helenistas, a Christa Wolff também, que vão falar que Helena nunca pisou nem em Troia, que ela estava exilada no Egito. E aí eu penso também, acho que relacionando um pouco o que a gente estava comentando da figura da Atenas, como que essa mulher linda, tão linda, maravilhosa, essa mulher com M maiúsculo da categoria universal, ela de fato nunca existiu também. E nisso eu lembro muito da Spivak, né, que ela questiona essa ideia de uma categoria de mulher emulada por algumas pensadoras feministas anteriores, muito eurocentradas e tal. Acho que tem algo para se pensar também, que é essa ideia de Helena emula como feminilidade, como ideal de beleza e por aí vai. Só para explicar, a Gayatri Spivak, né, uma pensadora que estudou com Derrida, indiana, que escreveu o livro Pode Subalterno Falar. Eu gosto muito dela também, ela é bem difícil. E eu queria saber, você falou que gosta muito de mitologia grega, para mim, você já tinha me falado isso em outra ocasião. Eu queria saber o que te atrai na mitologia grega e também eu queria saber qual que é o seu personagem preferido da Ilíada, né? Ai, acho que tem um lance da mitologia grega que, meu Deus, é muito assassinato, é muito quiprocó. É um imaginário muito louco, né? E a gente recebe muitas dessas mitologias, desses causos, dessas histórias todas, através, seja de filme, sei lá, do Hércules da Disney. Meu pai chama Arquilau, gente, que é um nome grego. E ele é professor de história, então ele também sempre contava muitas das histórias dos argonautas. Eu acho que tem um lugar um pouco lúdico ao mesmo tempo, por mais que seja muito violenta essa mitologia, ela te instiga muito a ler, querer saber os deuses. Então, e sei lá, eu sou da década de 90, né? Então eu amava Cavaleiros dos Zodíacos, que é uma coisa completamente doida lá, Casas de Atenas. Então tem toda aí uma mistura de mitologias que eu acho que me formou muito. E aí eu fui fazer faculdade de teatro e, em geral, as formações de artes cênicas são muito calcadas aí no teatro grego antigo, assim. Acho que é algo que, inclusive, eu penso isso criticamente no livro também. Mas é isso, a gente fica, às vezes, um ano lendo todas as tragédias, dias e não sei o quê. Então, eu li muito desses tratados, desses banquetes e tragédias e comédias e epopeias e tudo mais. Eu acho que tem esse primeiro gesto. E da minha personagem favorita, acho que é o poema mais legal do livro. Qual que é? Quer dizer, mais legal não, que é o poema mais pesado, assim, na verdade, mas que eu acho que é o poema que mais me representa, o poema que chega em mim, assim, eu acho que é o poema que eu, Luísa, falo junto com essa personagem, misturando a minha voz como poeta e a voz dessa figura, que é Andrômaca. Assim, eu sou apaixonada por Andrômaca. Eu acho que é o... É digna, né? Que figura digna. Nossa,
Eu também sou apaixonada pelo Andrômaca. E o poema que eu mais gosto do livro é o poema que é isso, assim, foi o disparador do Eugênio, de Luísa, tem que ser o seu manifesto, é a personagem com quem eu me identifico. Eu não conheci Troia. Ruínas a mais, ruínas a menos. Também guardamos pedras aqui, do outro lado do oceano. Tudo que eu aprendi foi nesse alfabeto moderno. Eis o momento apoteótico. Minha obsessão. Nossos despojos é Troia. Minhas amigas encurraladas na mesa do chefe é Troia. A moça jovem, saco preto no rosto, festa de luxo é Troia. As baratas roendo o cu da guerrilheira comunista é Troia. É Troia, os corpos desovados no mangue. É Troia, meu companheiro baleado no rosto. É Troia, as lideranças perseguidas, as vítimas de feminicídio, os milicos, os tiranos, os fascistas, todos disparam contra a Troia, Andrômaca. A filosofia, o direito, o ocidente nascem da devastação de Troia. Ela aparece em outros poemas, é a personagem que me motiva muito. Ela tem algo dela ser estrangeira em Troia também, tem de uma família com muitos homens, ela vai se casar, ela é uma das poucas personagens mulheres que aparecem na versão do Homero, também é uma cena que é dilacerante, que é a despedida dela dos heróis. Sem dúvida. Nossa, até arrepiei aqui. Então é Andrômaca. E Andrômaca, além de ser seu manifesto, termina o seu poema, porque na verdade Andrômaca vai continuar também, né? Ela vai aparecer na Eneida, que conta aí a história do Enéas e tal, e depois vai ser retomada por Virgílio para a criação de Roma. Então também é uma personagem que de alguma forma consegue sobreviver, é uma sobrevivente, me interesso também muito por essas personagens sobreviventes, e vai continuar aí em outros poemas épicos, é uma personagem muito marcante mesmo. Acho que até te falei, né? Minha personagem preferida da mitologia grega é a Medeia, assim, também acho que é uma personagem muito mal interpretada desde sempre. Eu sou apaixonada pela Medeia, né? Queria saber de você se tem projetos aí. Você tá fazendo poemas para outros personagens? Acho que é isso que eu quero saber. Uma Odisseia, de repente? Uma pergunta. Primeiro que, assim, também amo a Medeia. Amo. E amo Mata Teu Pai, da Grace Passou. Acho que, assim, é tipo uma avassaladora. Eu vi a montagem que rolou ano passado em São Paulo com a Sucena, uma montagem maravilhosa, da Inês Viana. Amo Mata Teu Pai, da Grace Passou. E acho que tem aí uns calhamaços para eu reler, assim. Tem toda essa tradição romana que vem aí depois com a Eneida. Eu nunca li Camões também, os Lusíadas, acho que aí teria um prato cheio. Eu talvez o próximo, que assim eu tenho vontade de ler para bater esse papo, e esse acertinho de contas, eu tô na pira talvez de ler a Bíblia. Eu também nunca li. A Bíblia é um prato cheio, né? Porque é umas histórias hiper malucas. É a mitologia judaico-cristã, não deixa de ser uma mitologia. A Bíblia é super violenta. O Antigo Testamento é um extermínio atrás do outro, né? Deus é muito sanguinário ali. O da Bíblia agora, eu fui numa exposição só sobre Susana, que é uma figura da Bíblia, que é uma moça que está tomando banho, num banho público. E aí você tem dois homens bem maiores, mais velhos, que vão e a violentam. E como ela resiste, eles vão para um tribunal dizer que ela estava traindo o marido. E ela é condenada por esse tribunal como adúltera. E aí, no final, alguns dos discípulos, ou apóstolos, sei lá eu, alguém vai salvá-la, dizer, olha, na verdade, ela tinha sido violentada, e aí o tribunal volta atrás e são os acusadores e violadores que são punidos. E aí é muito louco que essa exposição vai reler toda a figura dela através da história da pintura. Então, como que ela era representada. Enfim, vai passar por várias questões disso que a gente estava falando, da representação da violência. Então, você tem várias Susanas que são hipersexualizadas no momento do acosso. Você tem Susanas que vão ser santificadas. Vai fazer um pouco esse gesto que eu tento fazer na poesia, a curadoria vai fazer através da história da arte. Inclusive pegando também Susanas que vão reagir. Elas analisam duas obras da Artemisia, uma da Artemisia antes, a Artemisia é uma pintora italiana, uma das poucas pintoras italianas que a gente conhece a obra,
E aí você tem as 2 Suzanas dela. Que foi violada, né? Uma antes dela ter sido violada, a Artemisia, e a outra depois. E aí você vê o que muda, inclusive, nessa postura gestual da Artemisia. Como projeto, eu piro nessas coisas, sabe? Que é tipo, reler desde a contemporaneidade, historicamente, uma figura da Bíblia, assim, sabe? Então, esse eu acho que é um projeto que, em algum momento, eu vou lá ler o Velho Testamento, Novo Testamento e tudo mais. Espero aqui a sua Suzana um dia vir à luz no momento certo. Então, agora só mudando um pouquinho, queria falar um pouco da Nadine. É o seu livro mais recente, lançado no ano passado. Que você falou aí, é uma releitura do gênero detetivesco em forma de poesia. Se você pudesse falar um pouco da Nadine, assim, para apresentar para quem não conhece, né? Saiu pela editora Quelônio. É um suspense em poesia. Bom, eu sou apaixonada por narrativa investigativa e detetivesca. Seja romance, seja série, seja filme, é uma coisa que, isso que em geral as narrativas propõem, de ser um enigma e desvendar o enigma, é algo assim que eu sou apaixonada. Desde muito nova eu lia romance investigativo. O livro, ele de certa forma também reverencia muito o Luiz Alfredo Garcia Roça. De certa forma o livro também dialoga com Spinoza, ele é um personagem da história. E tem algo que eu acho que é importante quando a gente localiza esse gênero, pensar o momento em que ele foi criado também. Tem uma tradição aí de teóricos que vai falar que desde o Velho Testamento já era gênero detetivesco, porque você já tem ali uma ideia de um enigma ser desvendado. Então, Édipo poderia ser lido como uma literatura investigativa, porque você tem ali o enigma da esfinge, que é algo, ou o próprio enigma de quem é que matou o pai, fui eu mesmo. Então, você poderia ler isso desde muito antes, lá do Édipo, já como uma narrativa detetivesca. Mas tem uma outra série de teóricos que vão fundar ali com Edgar Allan Poe, final do 19, começo do 20, esse gênero. E é um gênero que vai ser fundado num momento que é de um triunfo da racionalidade, assim. Ali você tem o começo da Revolução Industrial, essa ideia da Idade Moderna, do homem que resolve o mundo através da razão, essa ideia de um sujeito universal, então, tal que o detetive em geral, ele é essa figura que vai resolver o mundo e restaurar a ordem do mundo depois que um crime horrendo é cometido. Isso faz com que muitas vezes o gênero policial seja muito conservador. Primeiro porque tem uma aposta muito grande nas instituições da polícia, do sistema judiciário, quanto muitas vezes emula exatamente essa ideia de um ordenado através da razão. Isso cria um problema, eu acho, que para autoras ou escritoras que vão pensar desde um outro paradigma. E isso, em questão de gênero, eu acho que é ainda mais problemático nas narrativas mais canônicas do gênero policial, porque, em geral, ou a mulher é a vítima de serial killers e tudo mais, ou é a femme fatale, que é aquela figura meio diabólica que vai desvirtuar o detetive. Em geral, são mulheres com uma pulsão sexual que, para essa ideia de racionalidade, é algo a ser recalcado. Óbvio que, né, assim, eu acho que nas últimas décadas a gente tem várias escritoras que estão trabalhando com esse gênero, quebrando um pouco esses postulados mais teóricos, assim. Então, a própria Selva Almada, eu acho que é alguém que vai repensar esse gênero, vai fissurar algumas estruturas. A gente tem muitas mulheres, inclusive na América Latina, que têm pensado o gênero policial. E eu estava com essa pira, falei, será que eu consigo escrever algo policial? E me veio uma premissa que eu pensei, e se for a mulher que é morta, que vai procurar desvendar o próprio assassinato? E isso eu acho que tem uma especificidade que eu estava estudando, uma autora estadunidense que chama Cressida Rice. Infelizmente ela ainda não foi traduzida para o português, mas que ela analisa a especificidade dos casos de estupro em que a vítima estava inconsciente. Seja por bebida, por algum tipo de anestesiante, seja induzido ou seja, enfim, né, consentido ou não. E ela vai analisar a especificidade desse crime, que muitas vezes a opinião pública vai dizer que é um crime menos pior porque a pessoa não lembra. E ela vai falar que exatamente não, que esse tipo de violência é ainda pior exatamente porque a mulher não consegue recordar do que aconteceu. E isso impede de ter momentos de anonimato e momentos de descanso e de respiro existencial que são essenciais para a subjetividade da pessoa. E ela tem um capítulo inteiro em que ela analisa essa questão do estupro
pensando também, em paralelo a isso, como muitos desses crimes, depois você tem uma veiculação do ato em redes sociais, em vídeos, em fotografias, e também pensando como você tem ali nos Estados Unidos uma sequência de ensaios de moda e de revistas, tipo magazines fashion, que vão fazer ensaios em que as mulheres estão parecendo desacordadas ou que parece que tiveram algum tipo de violência e que vão emular uma feminilidade desacordada. Então ela vai até fundar um conceito que é de cadáveres chiques. E como que o bombardeamento e veiculação, enfim, dessa iconografia visual formam um imaginário masculino de sexualização desses corpos violentados. Isso tem acontecido muito também em série policial. Agora tem um boom aí de true crime, né? Em que, geral, as mulheres mortas são muito fetichizadas também. Exato. E volta no que a gente conversava sobre a representação da violência. Muitas vezes essa representação é uma nova violência. E ela discute muito isso. Inclusive, tem uma pesquisadora, que é a Gabriela La Rocca, que vai analisar, que tem a ver com isso que eu estava falando das séries True Crimes, como que os corpos vão ser muitas vezes representados de uma forma muito violenta, e o enunciado que esses filmes passam é, olha, porque em geral são mulheres desviantes da norma, que vão ser as mulheres mortas por esses serial killers e tudo mais. Então, olha só, não façam sexo, não usem drogas, não sejam mulheres rebeldes, não saiam... Prostitutas, exatamente, né? Não saiam da norma, da representação de mulheres, senão isso vai acontecer com vocês. Então você tem, por um lado, essas representações desses corpos mortos, desses cadáveres que muitas vezes são super sexualizados ou que vêm com uma carga super moralizante para emular uma ideia de mulher prudente, não sair das normas e tudo mais. Né? Sendo que a gente sabe que muitas dessas violências acontecem, muitas vezes, no espaço doméstico, com pessoas que são próximas e tudo mais. Essas eram algumas das inquietações que eu tinha quando eu comecei a pesquisar, fazer a pesquisa para o Nadine. Então, por um lado, pensar o gênero policial, por outro, pensar, em geral, como as mulheres são representadas nesse gênero. E aí vem essa premissa de pensar a Nadine como a personagem que vai investigar o próprio assassinato. Seja, por um lado, porque a justiça e as instituições oficiais não vão se interessar pelo caso dela, porque ela não é uma vítima ideal. Então, a partir desse mundo da Nadine defunta, e em diálogo com os vizinhos do prédio, ela vai tentando reconstituir tanto o último dia de vida dela, tentar entender subjetivamente o que aconteceu, quanto pensar isso como um problema estrutural. Tenho que te perguntar sobre a sua trajetória no Islã, que acho que é onde você começou, né? Pelo que eu imagino. Eu sei que a Roberta Estrela Dalva é uma pessoa muito importante na sua trajetória, até na própria história do Islã no Brasil. Como é que entrou nisso? O Islã veio antes, a poesia veio depois, é tudo junto? Como é que é, né? Ser atriz também fazia parte do Islã? Não, como é que foi isso na sua trajetória? Se não fosse o Islã, gente, eu provavelmente nem poeta eu seria, assim. Começar dando, assim, né, agradecendo a todas as comunidades de Islã, as poetas, os poetas, jurades, enfim, todo mundo que tem mantido viva a chama do spoken word no Brasil. Não só no Brasil, né, mas apostando nessa poesia produzida no encontro, na voz, no corpo. Eu fazia cênicas, é isso, estava terminando minha formação na ECA como direção teatral, minha primeira formação é em direção. Depois que eu vou fazer a Escola de Arte Dramática, que é uma escola focada em atuação, também lá na USP, mas no momento que eu fazia a faculdade a gente podia escolher qual habilitação a gente queria e eu fiz voltada para encenação. Nem escrevi, assim, eu escrevi muito quando eu era pequena, criança eu escrevia bastante poesia, fazia uns livrinhos de poesia e tudo mais. E aí, em determinado momento, em 2013, eu apareço, eu caio lá no Som da Guilhermina pela primeira vez e fiquei completamente apaixonada. Foi um acontecimento mesmo na minha vida. Tudo a Guilhermina acontece toda a última sexta-feira do mês, na saída do metrô Guilhermina Esperança. Reuni assim 200, 300 pessoas uma sexta-noite, numa roda para ouvir poesia. E essa poesia que é isso, uma poesia que está viva, é uma poesia que fala de temas urgentes, é uma poesia que tem corpo, é uma poesia que brinca também com coisas do esporte, da coisa da competição. Então tem uma ludicidade do encontro que serve para prender a atenção, mas também para trazer a poesia mais para o cotidiano também. Então, eu começo a frequentar como espectadora, completamente apaixonada, acompanho a última
classificatória 2013. Depois eu vou na final do Slam da Guilhermina. Eu vou na final do Slam SP quando o Emerson Falcaldi ganha. Eu, assim, tipo, pique final de Libertadores, assim, completamente torcendo. Mal sabia o que estava acontecendo ali, já estava torcendo, gritando, meu Deus do céu, quem é que vai ganhar, quem é que vai representar o Brasil na França, tipo... E quando eu vi, eu já estava escrevendo. Quando eu começo a participar em 2014, a gente tinha 5 comunidades só no Brasil. Eram todas em São Paulo. E depois que o movimento vai crescendo para outros estados, enfim, e para o Brasil inteiro, hoje a gente tem mais de 100 comunidades nas 5 regiões do país. Mas aquele começo era isso. Quando eu vi, eu estava batendo cartão em todos os slams, batalhando, criando poesia, porque você não podia repetir de um mês para o outro, então eu escrevia um poema por semana, frequentando a Cooperifa, o Sarau do Vinho, o Sarau do Burro, assim, foi um acontecimento na minha vida. E aí eu fui tomando gosto pela coisa. Eu acho que tem algo, além de ser uma celebração coletiva, a poesia, eu acho que isso é uma das coisas mais especiais, eu acho, com os movimentos de poesia falada, que é uma celebração da alegria. Mesmo quando você tem temas muito de compartilhador, a barbárie, a violência, não deixa de ser um espaço coletivo. Eu acho que tem um lugar que é de um acolhimento, que é de celebrar o encontro, de pensar a poesia enquanto dimensão pública, e uma poesia que é isso, que é atravessada pelo corpo, pela voz. Então, para mim, que vinha do teatro, é falar, caramba, eu posso escrever e também performar, e uma coisa não é dissociada da outra, né? Essa coisa também muito segmentada, que um pensamento mais hegemônico vem, não, isso é poesia, poesia tem que ser assim, isso aqui é teatro, isso aqui é performance. Não, a gente está cruzando fronteiras e borrando fronteiras. É maravilhoso. Luísa, continuaria conversando com você sobre mitologia, sobre true crime. Eu também gosto muito de narrativas detetivescas. Enfim, a gente combina uma cerveja quando você voltar pro Brasil. Boa estadia aí na Espanha e, nossa, muito obrigada pela conversa. Eu que agradeço, muito papo, e espero poder encontrar todo mundo pessoalmente, produzindo poesia, performando poesia, abraçando e celebrando muito essa palavra poética falada. Um salve, gente! Bom, e antes de me despedir, eu queria passar para o quadro do 451 MHz, que traz o melhor da literatura LGBTQIA+, de todos os tempos. A gente convida grandes autores e autores para indicar os livros que foram marcantes, as leituras recentes e outras dicas literárias LGBTQIA+, imperdíveis para todos os leitores. O quadro de hoje traz uma dica do Stênio Gardel, que é autor de A Palavra que Resta, um romance publicado pela editora Companhia das Letras. Ele indicou O Que Te Pertence, de Garth Greenwell, que foi traduzido pelo José Geraldo Couto e foi publicado pela editora Todavia em 2019. Olá pessoal do 451 MHz, tudo bem? Eu sou o Stênio Gardel e a minha indicação é o livro O Que Te Pertence, do Garth Greenwell. É um romance dividido nas partes mítico, um túmulo e sífilis, e começa quando o narrador, que é um professor americano vivendo na Bulgária, inicia uma relação com um jovem chamado Mítico. Eu me vi completamente envolvido na escrita do Greenwell, muito cheia de detalhes e descrições e ponderações, mas tudo com muito propósito e muito revelador do interior do narrador, que é por onde a gente acompanha toda a ação. O livro ele fala bastante de desejo, da descoberta do desejo, de como podemos ser atores ou vítimas dele, de quando temos desejo por alguém ou de quando o desejo de alguém que nos tem. Essa relação ser, desejar, ter, eu acho que é muito presente também no livro. O narrador tem um olhar muito perspicaz sobre si e sobre o seu redor, e eu acho que é um grande romance. Um abraço. Bom, então essa foi a dica do Stênio Gardel, com O Que Te Pertence, publicado pela editora Todavia. E você, tá lendo o quê? Conta pra gente lá nas nossas redes sociais no @451. E aproveita que você tá aí com seu celular na mão e faz uma avaliação desse episódio e também do podcast. No Spotify e no Apple Podcasts, por exemplo, você pode dar estrelas para o nosso programa. É só clicar ali no ícone que tem as 5 estrelas e dar a sua avaliação.
Se você quiser, também pode indicar o 451 para outras pessoas. É só usar agora mesmo aí o botão de compartilhamento e enviar para as pessoas com quem você gosta de discutir literatura, para os grupos, enfim, para as pessoas com quem você gosta de falar de livros. E assim você ajuda o nosso conteúdo a chegar aos novos amantes da literatura. Bom, e antes de dar tchau, eu queria agradecer aos nossos ouvintes entusiastas que colaboram financeiramente para a realização do podcast com R$20 por mês. Denise Abdala, Renata Campos Salles Moraes Abreu, Guilherme Alpendre, Ana Morim, Marcos Apóstolo, Maria Paula Barbosa, Leila Barreto, Thiago Barreto, Thaís Bichara, Carmen Emanuel Almeida Biscardi, Samuel Valim Bolonha, Célio Braga, Marina Buendia, Flávia Solero Campos, José Osmar Azevedo Carneiro, Tereza Bunte de Carvalho, Eduardo Martinelli Carvalho, Luciano Carvalho, Murilo Carvalho, Diogo Perrone Carvalho, Camila Chaves, Paula Ladeira Colonelli, Paulo Roberto Alves Moreira da Conceição, Pedro Cougo, Walter Craveiro, Eduardo Cruz, Mário Henrique Fernandes, Ronaldo Ribeiro Ferreira, Paula Fontana Fonseca, Márcia Cristina Fraguas, Luísa Franco, Érica Jorgino, Maria Filomena Gregori, Luciano Romênios Ferreira Guimarães, Bruno Pinheiro Ivan, Fábio Calvan, Vivian Lembo, Leila Lima, Lenívia Mendes, Valéria Midena, Lúcia Tormin Moro, Luiz Antônio Timóteo Nicoliello, Ana Novaes, Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira, Luísa Plastino, Diana Radomisler, Leni Manzatti Rodrigues, Maria do Carmo de Almeida Sampaio, Marina Rodrigues dos Santos, Gustavo Senechal, Alexandre Luiz Pereira da Silva, Flávia Cristina Aparecida Silva, Maria Rosalina Silva, Vitor Hugo Siqueira, Guilherme Sorgini, Ana Maria Pedrosa Sá Freire de Souza, Tatiana Rocha de Souza, Caroline Takahashi Steffen, Adriana Teixeira, Cíntia Vasconcelos e André Viana. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas. E é isso aí, chegamos ao final do 83º episódio do 451 MHz. O nosso próximo programa vai ao ar no dia 24 de março. O 451 MHz é uma produção da Rádio Novelo e da Associação 451, e eu sou o Paulo Werneck.